Professor Fabiano, seja mais uma vez aqui super bem-vindo. A sua última entrada aqui ao vivo conosco foi um sucesso. O professor fez um raio-x. Quem não assistiu, corra para assistir aí antes da prova, que tem excelentes dicas de cada disciplina. Para quem não conhece o professor Fabiano, o professor Fabiano é procurador do Banco Central e também leciona Direito Econômico em diversos cursos preparatórios aí para carreiras jurídicas, pós-graduação e graduação. Professor, é mais uma vez um prazer recebê-lo aqui, viu? O pessoal tá aqui plugado, tenho certeza que ninguém vai piscar. Quem acompanhou a primeira vez viu que ele fala rápido. Portanto, nem pisquem aí do outro lado. Professor, vou deixar a professora super para dar uma vontade, para dar um alô pro pessoal e a gente já explica a sistemática que nós vamos fazer aqui, essa super revisão de Direito Econômico. Fique à vontade, professor. Bom, Tânia, boa noite para você, boa noite a todos os apavorados e não apavorados com esse ponto gigantesco aí de direito econômico, mas eu estou aqui para tentar colaborar um pouco nessa tarefa de revisão, de reanálise dos principais pontos. E como eu sempre digo, a coisa principal no concurso, além da preparação, é a tranquilidade. Senão você não consegue botar em prática todo o conhecimento que você tem, né? Vamos fazer o seguinte. No primeiro bloco, o professor vai falar sobre direito econômico em dinheiro, de uma forma da ordem econômica, né? Direito econômico na forma geral. Depois o direito econômico internacional, defesa da concorrência. Depois o sistema financeiro de uma forma geral e alguns pontos específicos aí para vocês. Então, ao final de cada um desses blocos, o professor vai voltar aqui para responder as questões. O professor quer fazer alguma consideração aí antes da gente começar a explanação? Não, não. Podemos Só começar? dizer que a gente pode começar, mas eu só queria dizer ao pessoal que a gente fez essa divisão também em blocos para tentar facilitar um pouco e oportunizar as perguntas. Eu sei que é um conteúdo bastante árido, é um conteúdo que você não encontra, pelo menos por enquanto, em livro. Então, como eu sempre digo também, não se assustem, porque é ruim para você, é ruim para a banca e é ruim para aqueles que estão fazendo a prova contigo também, né? Maravilha, professor. Vamos lá então para a nossa primeira parte? Vamos lá, vamos Vamos lá. lá. Bom, nós vamos começar então, como eu disse, como a Tânia falou, a professora Tânia falou e eu também já adiantei, nós vamos fazer uma rápida passagem pelos principais pontos do edital. A primeira parte, então, na parte introdutória, que eu diria assim, a parte de introdução ao direito econômico é especialmente difícil porque muita gente não vê essa matéria ou se vê em um ou dois semestres, quando muito, na faculdade, né? De uma forma geral, o que é importante da gente extrair daqui? O CESP ele tem mostrado uma tendência em voltar para os aspectos relativos à teoria ou uma parte mais conceitual que havia sido deixada de lado há alguns anos ou alguns concursos. A gente retorna para uma tendência que eu só vi lá em 2002, 2003, o que se deve também em função, o que se deve também a escassez de pontos novos da matéria para a gente abordar. Mas, dentro disso, o que eu considero importante, e isso acabou de cair numa prova agora de especialista da NTT, voltar ao conceito de sujeito de direito econômico, né? É importante a gente dizer que nós estamos diante dos chamados agentes econômicos. Então, um sujeito de direito que protagoniza uma troca econômica é um agente econômico para fins da nossa disciplina, para fins da nossa análise. A economia tem um conceito um pouquinho maior, até porque tem um vínculo a sujeito de direito, mas isso é um conceito para nós especialmente importante. Então, quais são os sujeitos de direito econômico? O Estado, em primeiro lugar, porque o Estado, além de regular, intervir de uma forma geral, ele também protagoniza trocas econômicas, ou seja, ele também compra, ele também financia, né? As empresas, e aqui empresa mesmo, não só pessoa jurídica, porque para o direito econômico, tanto para fins de responsabilidade, tanto quanto para fins de consideração de uma determinada pessoa, seja natural ou jurídica, como agente econômico, e é irrelevante a personalidade jurídica. Esse é um detalhe especialmente importante, por exemplo, não só para o sistema financeiro. Vale dizer que o artigo 17 lá da Lei 4595, no seu parágrafo, ele vai estabelecer que são equiparadas as instituições financeiras para todos os fins, aqueles que exerçam, inclusive, atividade de intermediação financeira em caráter eventual, né? Então, isso é um dado importante. Na seara da concorrência, isso também é importante, porque, por exemplo,
a punição de um agente econômico independe da personalidade jurídica dele. Então eu gosto muito de brincar que até os camelôs, se combinarem preço numa determinada localidade, numa determinada rua, para revender um produto, estão sujeitos a penalidades aplicadas pelo CAD em razão do cartel. É claro que isso vai depender muito da expressão econômica. Bom, voltando então, nós temos o Estado, nós temos as empresas, com ou sem personalidade jurídica, né? Nós temos os indivíduos e um dado que eu queria chamar muita atenção dos colegas e candidatos, que é a coletividade. No direito econômico, a coletividade tem uma especial importância. Por quê? Porque a coletividade é, na realidade, a grande titular dos bens jurídicos protegidos pelo direito econômico. Isso está expresso, inclusive, no artigo 1º, parágrafo único da nossa Lei de Defesa da Concorrência, da Lei 2.529, e da lei anterior também, que também no seu artigo 1º, parágrafo único, estabelecia isso, da Lei 8884. Então, só chama a atenção do candidato para esse aspecto da coletividade. Um segundo ponto que é importante em matéria de teoria, vamos dizer assim, de introdução ao direito econômico, de direito econômico geral, é o conceito de atividade econômica. Então, o que é importante que o candidato saiba é que a jurisprudência do Supremo, baseada na doutrina, porque isso é bem mais recente na doutrina, se trabalha isso há muito mais tempo, mas a jurisprudência do Supremo abre um verdadeiro abismo entre dois tipos de atividade. Dentro, portanto, da que chamamos de atividade econômica em sentido amplo, nós vamos ter as atividades econômicas em sentido estrito, que são aquelas, ou tipicamente privadas, que são aquelas exploradas principalmente pelos agentes privados, e as atividades econômicas, que são principalmente exploradas pelo Estado, que são os serviços públicos. Portanto, no fichamento eu diria que atividade econômica em sentido amplo é gênero, do qual são espécies serviço público, serviços públicos e atividades econômicas em sentido estrito. Isso é especialmente importante porque, para a nossa disciplina e para fins de análise jurisprudencial, porque, por exemplo, na ADPF 46, em que se discutiu a questão do monopólio dos Correios, um dos aspectos que foi considerado foi justamente o fato de que nós estamos diante do serviço postal, e o serviço postal para o Supremo é serviço público. E se é serviço público, e a Constituição, no artigo 175, estabelece que o serviço público incumbe ao Estado, principalmente ao Estado, mas dizendo ainda que ele pode delegar a terceiros, sempre precedido de licitação, etc. Né? Ao dizer isso, disse o Supremo, o artigo 175 abre margem para que se estabeleça monopólios em qualquer, ou melhor dizendo, exclusividade em qualquer seara de serviços públicos. Portanto, disse o Supremo na ADPF 46, o monopólio, mais propriamente chamado de exclusividade, instituído pela lei postal, que é da década de 70, foi sim recepcionado pela Constituição de 1988. Veja até aqui, Tânia, que nós estamos falando em questões que têm uma grande aplicabilidade prática e que são enfrentadas pelo Supremo nos seus julgados, certo? Bom, um outro detalhe importante da gente considerar também agora, ainda nessa parte geral, e que o ponto chama de liberalismo e intervencionismo, né? Nós estamos falando aqui, então, já vimos o conceito de atividade econômica, é preciso que a gente veja, então, quais são as possíveis formas de posicionamento do Estado diante da atividade econômica. Antes disso, eu só queria lembrar que é um ponto que também é muito cobrado pelo SESC, que diz respeito aos sistemas econômicos. O que é sistema econômico? Vamos destrinchar isso, deixar isso de uma forma bem mais simples. Sistema econômico, na verdade, é uma grande forma de organização da atividade econômica, é um grande modelo econômico. Esse modelo ele é dado basicamente por três características, ou três elementos que o definem. E são elementos jurídicos para nós. O primeiro deles, a quem cabe a propriedade dos meios de produção. O segundo deles, a quem cabe a iniciativa da atividade econômica. E o terceiro deles, a distribuição do produto do trabalho, se ela é ou não relevante. Em relação à propriedade dos meios de produção, ela pode ser pública ou privada. Não quer dizer que só o ente público ou só o ente privado possa ter. Em síntese, o que a gente precisa aqui saber é se o ente privado ele pode ter a propriedade dos meios de produção ou não. Tá? Por quê? Porque no regime social, no sistema socialista, por exemplo, isso não é possível. Mas eu já vou abrir essa classificação. A iniciativa da atividade econômica é outro dado importante, ou seja, quem pode exercer a iniciativa. Se todos podem exercer a iniciativa, dizemos que ela é livre, e por isso incorporamos a livre iniciativa no nosso
ordenamento, né? E o terceiro elemento que é a distribuição do produto do trabalho, ou seja, aquilo que é produzido por via de ações estatais redistribuído pelo Estado, não é a distribuição via programa de transferência de renda, mas a distribuição equitativa, como a gente vê no sistema socialista. Bom, o que você precisa saber aqui é a diferença, então, do sistema capitalista para o sistema socialista. No sistema capitalista, a propriedade dos meios de produção ela é privada e a iniciativa da atividade econômica ela é livre. No sistema socialista de produção, a propriedade dos meios de produção ela é eminentemente pública e a iniciativa da atividade econômica também é pública, certo? E mais um elemento importante que no sistema socialista, o aspecto central talvez seja a terceiro dos elementos que eu mencionei, que é a distribuição do produto do trabalho. No sistema socialista, esse é um aspecto central. Bem, o que então nos autoriza a dizer que nós adotamos um sistema capitalista de produção? Primeiro, o artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que vai estabelecer que são fundamentos da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Segundo, o próprio artigo 170, que vai colocar a livre iniciativa como um princípio da ordem econômica, certo? E vai colocar a propriedade privada, a livre concorrência como... a livre iniciativa é um fundamento que está no caput e a propriedade privada e a livre concorrência, por exemplo, são princípios da ordem econômica. Então, aqui já vemos isso muito claramente. Bom, não temos dúvida de que sempre fomos um país socialista, ou melhor, um país capitalista, né? Mas o ponto é, será que o Estado brasileiro sempre se posicionou da mesma forma? E aí é um dado que o candidato precisa saber, porque o SESC gosta muito dessa parte de definição. Temos, então, os 3 principais modelos de Estado, as 3 principais, eu ainda prefiro, formas de posicionamento do Estado diante da atividade econômica. A gente, então, fala no Estado liberal, no Estado de bem-estar social e no Estado neoliberal ou regulador, certo? O Estado liberal é igual à abstenção. Infelizmente, não dá para a gente aprofundar muito, então eu vou passar os principais pontos. É igual à abstenção, ou seja, o Estado não intervém, não persegue objetivo econômico, não se preocupa sequer com momentos de crise. E no Estado liberal, um dado importante é que a propriedade privada não cumpre qualquer função social, certo? No modelo de Estado de bem-estar social, ou também por alguns chamados de Estado social, ou ainda de Estado intervencionista, o que acontece é que o Estado ele atua na seara, atua na atividade econômica com o objetivo de alcançar de garantir a consecução de preceitos de justiça social, certo? Então, o Estado intervém e intervém fundamentalmente pela forma direta, ou seja, ele quer prestar serviços aos seus cidadãos, né? Ele precisa prestar ou considera isso um dado importante. Então, a gente vai dizer aqui que a principal forma de atuação desse Estado de bem-estar social ou de intervenção é a intervenção direta. O Estado aumenta de tamanho, o Estado tem uma cobertura previdenciária de sistemas previdenciários muito ampla. Por fim, o modelo de Estado neoliberal que prevalece, ou que vem sendo primordialmente adotado a partir da década de 70, é um modelo de Estado em que eu substituo a intervenção direta pela indireta. Ele é baseado na convicção de que, na convicção estatal de que o Estado ele é menos eficiente do que o agente privado, certo? Para a alocação de recursos, para a distribuição de recursos. E o Estado tem recursos limitados, então por isso o Estado precisa se concentrar nas atividades, daí vem o conceito, típicas de Estado, certo? Bom, nesse ponto, como o Estado ele, então vai se retirar da atividade econômica, o que ele vai fazer é passar a regular. Ele, na verdade, então, substitui a intervenção direta pela intervenção indireta. Por isso ele é também chamado de Estado regulador. Um outro aspecto importante que a gente precisa considerar diz respeito agora às formas de intervenção do Estado no domínio econômico, também dentro desse ponto. Nós temos basicamente dois tipos, a intervenção direta e a intervenção indireta. Na intervenção direta, o Estado põe a mão na massa, como eu gosto de dizer. O Estado presta, ele oferece determinado serviço ou produto que ele considera importante. Na intervenção indireta, o Estado ele atua como um ente político. Então, na intervenção direta, ele atua como Estado empresário. Na intervenção indireta, ele atua na sua face política, ou seja, como um ente político clássico que é.
Então, ele vai atuar por meio de normas jurídicas. Daí porque a gente diz que a intervenção dele é indireta. E quando ele vai fazer isso, ele pode fazê-lo por normas impositivas ou normas dispositivas. Se ele faz por normas impositivas, nós estamos na modalidade que a gente chama de direção. É o caso de uma lei dispondo sobre aquele setor, é o caso de uma resolução de agência reguladora. Daí porque a gente, por exemplo, coloca a regulação como uma das formas de intervenção indireta do Estado sob a modalidade de direção. Ainda dentro da indireta, nós temos a modalidade de indução, em que o Estado não obriga, ele não proíbe, mas sim estabelece um benefício para aqueles que resolverem atuar da forma que ele deseja. Por exemplo, eu posso estabelecer regimes aduaneiros específicos para viabilizar a importação ou exportação de produtos. Eu posso estabelecer benefícios fiscais, isenções, imunidades, certo? Para que determinado produto... Acabamos de ver aí agora uma imunidade para a música, né? Para os CDs e músicas, ser aprovada agora uma PEC sobre essa matéria. Temos a imunidade de livros, enfim, por aí vai. Né? E também temos a oferta de infraestrutura. Bom, em relação, então, deixa eu buscar aqui mais alguns pontos. Em relação a essa primeira parte, o que eu gostaria de dizer também é pedir uma especial atenção do candidato para o artigo 170. O artigo 170 da Constituição. Tá? Por quê? Porque ele é um artigo que costuma ser muito cobrado. E aqui eu quero dar só uma dica. Basicamente, 99%, talvez seja um pouco de exagero, mas uns 90% das ações diretas de inconstitucionalidade, ou mesmo de ações que são discutidas no Supremo em matéria de direito econômico, dizem respeito a dois aspectos. O primeiro deles, a competência do ente para dispor sobre aquela matéria. E aí, o candidato precisa estar atento aos artigos 21, 25 e 30 da Constituição. Vou repetir, artigos 21, 25 e 30, porque são eles que estabelecem as competências, o sistema de repartição de competências, principalmente legislativas, principalmente na seara do direito econômico. Temos uma série de adins discutindo essa matéria. Então, esse é um aspecto. E o segundo aspecto diz respeito a um conflito, ou a um suposto conflito, em casos concretos, entre o princípio da livre iniciativa e os princípios que estão elencados nos incisos do 170. Portanto, o candidato precisa ter a noção de que, na jurisprudência do Supremo, a livre iniciativa é um preceito de matiz individual. E se é individual, ele é um direito de defesa do cidadão frente ao Estado. Daí porque a gente fala em proteção das liberdades de atuação e de ação econômica. E nessa condição, enquanto ele é um direito individual, os princípios da ordem econômica, eles consubstanciam valores ou preceitos, ou, enfim, normas programáticas relacionadas à coletividade como um todo. E aí não é preciso muito esforço ou nem muita experiência de estudo para a gente saber que entre um preceito de matiz individual e um preceito de matiz coletiva, qual que vai prevalecer, Tânia? O preceito de matiz social, então, ou de matiz coletivo. Então, invariavelmente, quando há um conflito entre livre iniciativa e defesa do consumidor, livre iniciativa e defesa do meio ambiente, por exemplo, vai prevalecer o preceito de matiz coletiva. É claro que para isso tudo nós temos que ver proporcionalidade e razoabilidade. Então, se o Supremo se deparar com uma situação e achar que há outro meio menos gravoso de fazer aquilo, ele vai considerar aquela norma inconstitucional por uma ofensa a essa, digamos, razoabilidade. Essa é a ratio que a gente vai encontrar. Então, alguns exemplos que a gente vai ver, por exemplo, são a DPF 101, em que se garantiu a constitucionalidade, se reconheceu a constitucionalidade de uma norma da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que proibiu a importação de pneus usados. O Supremo disse, está correto, é consentâneo com a Constituição, certo? Por quê? Porque milita em favor da defesa do meio ambiente. Bom, Tânia, sobre esse primeiro bloco, eu acho que é isso. E se tiver algumas perguntas, eu estou aí à disposição. Professor Fabiano, também seu xará, está perguntando, o CESP adota a classificação de Constituição Econômica Formal e Material? Sim. Costuma-se colocar isso também na parte, mas eu não tenho visto isso cair.
mais. Isso é algo que não tem caído em provas, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos, e eu acho pouco provável. Claro que a gente faz um juízo aqui sempre prospectivo, mas eu acho pouco provável que esse tipo de questão caia aqui. Né? De qualquer forma, o que é preciso entender é que, na visão da maior parte da doutrina, a Constituição Econômica, em sentido formal, seria aquela que está prevista no título específico da Constituição, no capítulo específico, né? E a Constituição Econômica, em sentido material, seria aquela que, apesar de não estar prevista no título, que no nosso caso seria o título 7, ela tem, por seu conteúdo, uma conexão com as regras de direito econômico, e por isso é integrada pela via doutrinária também ao que se chama de Constituição Econômica, né? É o caso, por exemplo, do artigo 1º, inciso 4 da Constituição, que eu mencionei. É pouco provável, mas isso tem volta e meia, isso cai. Eu acho que aqui eu estou também fazendo a revisão da parte geral, porque, enfim, está no ponto, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a prova, pela tradição, é mais concentrada nos aspectos específicos.